tocar com você nesse vídeo sobre o Abel Ferreira, né, técnico do Palmeiras. Falar do livro dele, né, Cabeça Fria, Coração Quente, né, que chega a 100 mil livros vendidos, né, chegou nessa sexta-feira, dia 16 do 6 aí, a esse número impressionante de 100 mil livros vendidos, né, Cabeça Fria, Coração Quente, do Abel. Este exemplo aqui foi presenteado a mim pelo Lucas, né, que é o torcedor do Palmeiras, né, fanático, e que em certa feita me presenteou com esse livro aqui, a quem muito agradeço, sempre vou agradecer, por essa enorme generosidade aí do Lucas, né, que enquanto esteve aqui, e ainda está prestigiando o meu canal, também cometeu a gentileza de me entregar também outros presentes, mas não é somente por isso que ele é generoso. É generoso também a visão de mundo que ele tem para muitas coisas, né. Agradeço muito a ele. E agradeço também ao Bruno Bernardes, né, quem me deu muitas informações aí, apurou, né, para mim algumas das informações também sobre o que eu vou falar nesse vídeo aqui. O Bruno, que é um cara também sensacional, torcedor do Palmeiras, um cara que tem uma visão panorâmica das coisas, né, uma visão muito objetiva, né, uma mentalidade muito boa e que poderia ser bem aproveitada no clube de futebol, né, quiçá no Palmeiras, né, por que não, né. O Abel Ferreira, gente, é certamente um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, né. O Abel Ferreira, ele se enquadra dentro daquele perfil de técnico que eu gosto muito, né, o técnico estudioso, né, o técnico que respeita a entidade, né, o clube, né, e a equipe que ele está comandando, né. É um cara que tem realmente uma visão muito ampla do que é e do que pode ser o jogo, né, e ele tem a capacidade de inserir, né, o projeto da equipe, né, claro que ele tinha que estar presente aqui também, a Dulcinea, né, ele tem essa capacidade de inserir o projeto da equipe dentro das dificuldades, né, que o futebol apresenta para a sua equipe dentro de campo, né. É um cara que tem aí uma capacidade de ver o comando também muito ampliada, também muito séria, também muito interessante, porque ele tem ali alguns auxiliares. Ele não se coloca acima dos seus auxiliares. A gente percebe isso claramente quando lê o livro dele. É como se todos fossem co-gestores ali do banco de reservas do Verdão, né? Poucos técnicos fazem isso. E ao fazer esse tipo de coisa, o Abel vai também ao encontro daquilo que eu gosto muito no técnico, né? O Abel, ele tem uma humildade impressionante que poucos percebem, né? Na verdade, muita gente percebe, mas tem alguns que não querem perceber. E quem realmente tem má vontade com o Abel não vai perceber. Fecha o coração, fecha também a visão e acaba não percebendo essa generosidade que ele tem, essa humildade que ele tem. Eu estou falando desse livro dele aqui hoje, da vida desse livro, porque o Abel está cometendo aí, né, atos de generosidade que pouco se fala a respeito, né. Então, o Abel, quando ele escreve esse livro aí, Cabeça Fria, Coração Quente, né, a gente pode dizer que a cabeça fria aí nem sempre está funcionando dentro de campo, né, muitas vezes, né, em alguns momentos pelo menos, né, mas ela funciona muito bem assim, não somente na preparação da equipe para os jogos, né, na promoção do jogo junto aos jogadores, no empoderamento dos jogadores ali para cada partida, na construção de uma mentalidade vencedora nos jogadores, pouco se fala disso, a gente percebe isso claramente no livro, né, nos diversos momentos em que a equipe do Palmeiras passou por momentos bons e ruins, a abordagem do Abel em relação a esses momentos, ele não foge de situações complicadas ao longo da gestão dele no Verdão, como por exemplo a derrota para o CRB, né? Ele fala do assunto, ele fala que isso acontece, ele fala que foi inadmissível, né? Algo que realmente não dava para justificar, né? Embora seja coisa que ele mesmo assume, né? Coisas que acontecem de fato no futebol, né? E fala de muitos outros jogos, muitos outros momentos também. Eu gosto muito da ideia, por exemplo, de como ele concebe cada jogador, como ele acredita em alguns jogadores, e como ele tenta recuperar também alguns jogadores. Pouco se fala disso, porque a visão sobre o Abel é muito negativa por parte de alguns, porque a visão de alguns nem sempre é uma visão justa, né? Muitas vezes o jornalista ele tem má intenção realmente com o Palmeiras, e é muito complicado você criticar o Palmeiras em virtude desse momento que o Palmeiras vive, que a despeito né, de inúmeras decisões equivocadas dos seus gestores, momentos complicados. Eu mesmo critico muito a Leila, assim como critiquei também o Gagliotti, né? Não deixo de ver coisas positivas também em todos eles. Agora o fato é o seguinte, gente,
este Palmeiras, que nasce muito com o Nobre, né? Esse Palmeiras criou instituições internas, entende? O fortalecimento do Palmeiras como clube passa muito pela criação de instituições internas e elas funcionam, elas praticamente gerem o Palmeiras, né? Então, a despeito de um ou outro dirigente ali nem sempre acertar, muitas vezes errar no comando do Verdão, o fato é que essas instituições, elas fortalecem o Palmeiras, é como se elas gerassem também, elas gerissem ali o Palmeiras, né? Então, o Palmeiras é muito forte, independente de erros. Esse Palmeiras hoje é uma fortaleza, né? É uma montanha ainda é muito poderoso aqui como clube de futebol. E tem uma tendência, evidentemente, a crescer muito mais. A crítica que eu sempre faço aí a Leila, a gestão Leila, assim como fiz também ao Gagliotti, às vezes é a falta de gana. Muita gente fala, não, tem que ter um crescimento sustentado e aos poucos tal. Eu sou um pouco contra isso, eu acho que o Palmeiras pede a oportunidade sim, de deixar todo mundo para trás pelo nível que alcançou, né? Então, e acho que precisa realmente buscar sempre, gente, a prática da melhor gestão possível. A prática do que eu chamo de excelência. A excelência não é praticada como deveria. Porque, na verdade, a excelência é algo que não tem muito fim. Né? Quando a gente presume que ela já está sendo praticada e a gente se acomoda em relação a isso, cometemos um grande erro. Porque quando ela está no alto, né, quando ela está num ótimo nível, ela tem que ser buscada o tempo inteiro, tem que ser melhorada o tempo inteiro. Essa é a minha crítica aí ao Verdão. E ela acontece muito pelo reconhecimento que eu tenho da grandeza do Palmeiras. Né, sobre a grandeza, a enormidade do Palmeiras, o gigantismo do Palmeiras. Vocês sabem muito bem que eu sou um daqueles que reconheço o título de 51. Muitos torcedores do Palmeiras não reconhecem como um título mundial também. E não é demagogia da minha parte. Vocês sabem que eu não faço demagogia com torcida nenhuma. Nem com a torcida do Verdão. Né? Então tem essa crítica aí. Mas o fato é que o Palmeiras é uma instituição muito forte. E se há um cara que tem um reconhecimento disso, é o Abel Ferreira. Um cara que consegue traduzir isso para os seus jogadores é o Abel Ferreira. Então muita crítica que acontece para o Abel é uma crítica disfarçada ao Palmeiras pela dificuldade de alguns, né, de engolirem, né, este Palmeiras vencedor. Então o ataque ao Abel também é porque ele é um técnico estrangeiro. A gente teve aqui na história do futebol brasileiro muitos técnicos, né, com coração quente, digamos assim, com comportamentos complicados ali à beira do gramado, né, e eles nunca receberam esse tratamento que o Abel recebe, esse tratamento desrespeitoso da parte de alguns. Todos os palmeirenses sabem que às vezes o Abel exagera. Alguns se cegam para isso, alguns não querem saber que ele erra tal, sempre estão do lado dele. Mas tem muito torcedor do Palmeiras que sabe que ele erra, fica bravo quando ele erra, fica, sabe, pé da vida quando ele vai para aquele enfrentamento com o Caleri e em outros momentos também do Abel. Os torcedores reconhecem isso, os torcedores ficam chateados quando o Abel é expulso, quando não era necessário, Abel. O torcedor sabe disso, entende isso. É o lado dele, e isso está muito ligado ao fato de que ele tem muito esse coração quente aí, né? Muito, esse coração quente que é tão poderoso que às vezes toma conta também da tal da cabeça fria do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira, ele é a tradução de um cara apaixonado. O Abel Ferreira é a paixão em processo, né? Ali à beira do gramado talvez um dos maiores apaixonados ali que existe aqui no futebol brasileiro, quiçá mundial, é o Abel Ferreira, né? É um técnico que vive o jogo com uma paixão absurda. E é um cara que consegue também traduzir sua grandeza na capacidade de, embora ser tomado pelas emoções naquele momento, ele conseguir, em vários momentos, manter sim a leitura do jogo, gente. A leitura do jogo que é primordial para que a equipe do Palmeiras sempre consiga ser vencedor. O Abel também é um cara que consegue traduzir muito bem aquilo que ele pensa e o que ele quer nos vestiários, sobretudo ali no intervalo. Né? O que faz dele, por exemplo, um técnico capaz de mudar o destino de muitos jogos. Né? Mas a perseguição ao Abel, contudo, acontece muito em virtude dele ser um técnico estrangeiro. É muito mais fácil você bater no estrangeiro do que no técnico brasileiro. Né? Mas esse ataque a ele é também um ataque à Sociedade Esportiva Palmeiras. Repito, a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque é sempre bom a gente falar esse nome, que é um dos nomes mais lindos de clube de futebol que existe aí no futebol mundial, né? No mundo inteiro. Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Bem, o Abel resolveu, gente, quando ele chegou ao Brasil, vamos lá. Quando ele chegou ao Brasil, ele resolveu, pediu para o Cícero Dias alguns livros sobre futebol brasileiro para conhecer, por exemplo, a metodologia aqui dos técnicos brasileiros, o que pensam os técnicos brasileiros, né? Cícero Souza, perdão, o que pensam os técnicos brasileiros, o que querem, enfim, como o futebol brasileiro funcionava, né?
quais eram as ideias mais ou menos que circulavam aqui no futebol brasileiro, enfim. Ele gostaria de entender mais a fundo do futebol brasileiro. Olha essa mentalidade, né? Técnico brasileiro, gente, não se preocupa com isso. E aí, o que o Cícero Souza falou para ele? Que não havia esses livros. Havia livros ali de caráter mais bibliográficos, né? Mais livros mesmo, biográficos, né? Livros mesmo, por exemplo, que falasse metodologia, essa coisa toda, não existiam. O que faz o Abel? Resolve escrever um livro. Só que aí, gente, ele quer escrever um livro não por uma editora grande, ele quer escrever um livro por uma editora pequena. Ele faz questão de que esse livro, todos os recursos conseguidos pela vendagem desse livro, deveriam ser direcionados a ONGs brasileiras, gente, 100% a ONGs brasileiras. E esses 100 mil livros que foram vendidos até a sexta-feira 16 de 6 de 2023, renderam 8 milhões de reais, que serão destinados, todo esse valor, a 3 ONGs, né? Ao Instituto Ayrton Senna, né, que é o instituto que cuida sobretudo aí da educação, deixando claro, como o Bruno me lembrou, Instituto Ayrton Senna, né, que tem a ver com um grande corintiano, inclusive, que foi o Ayrton, né? Ao Amigos do Bem, que é uma ONG aí, que também tem um trabalho com educação, mas uma ONG voltada sobretudo para a fome, né? Para o combate à fome, o combate à miséria. E também a ONG Sexta 3, né? Que é uma ONG que faz projetos sociais utilizando o futebol. Então todo o valor arrecadado desse livro aí, né, do Abel, vai ser destinado, no caso até o momento, 8 milhões de reais para essas 3 ONGs. Então ele fez questão de que fosse para ONGs brasileiras, né, que cuida aí do povo brasileiro, né, enfim. E essa preocupação dele vai ao encontro, né, do cavalheirismo, né, do Abel Ferreira, né, dessa hombridade do Abel Ferreira. E isso, na verdade, é um tapa na cara àqueles que em vários momentos o chamaram de colonizador. Colonizador. Os mesmos que nunca resolveram chamar o Felipe Scolari Luiz Felipe Scolari de colonizador, quando o Felipe estava lá em Portugal, Luiz Felipe, né? E também falou um monte de coisas sobre a cultura futebolística, uma série, enfim. Ninguém o chamou de colonizador, nem aqui no Brasil ninguém chamou ele de colonizador português, nem lá em Portugal também ninguém o chamou de colonizador. Todo mundo aceitou de boa, né, as críticas que Luiz Felipe Scolari fez lá em Portugal, quando ele lá esteve treinando a seleção portuguesa, né? Mas enfim, esse ataque ao Abel chamando-o de colonizador é um ataque realmente baixo, vil, cruel, de muitos que não sabem e não querem saber o que significa realmente o Abel Ferreira. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui, gente, para fazer justiça ao que significa a pessoa do Abel Ferreira e também o treinador que é o Abel Ferreira. Você pode discordar de muita coisa que ele faz, mas na essência você sabe o quão ele é importante para a torcida, para a equipe do Palmeiras, né? O Abel já disse, inclusive, isso está no livro dele, que se ele não ganhasse títulos, ele iria embora, né? Então, desde o momento que ele chega, ele tem essa pretensão de ganhar títulos, e se não ganhasse, ele iria embora do Verdão, né? Então, é um cara extremamente autêntico, um cara verdadeiro, um cara que faz um trabalho voltado para o aumento de perfil ali dos seus jogadores, né? Faz um trabalho voltado também para o empoderamento desses jogadores. Evidentemente que muitos criticam ele pela maneira como ele olha para a base, alguns sustentam que talvez ele não dê todo o prestígio assim para a base, a gente pode até entender. Alguns reclamam dele em virtude de que ele dá muito empodera, né? E dá muito espaço para jogadores como Marcos Rocha, que poderia já estar longe do Palmeiras, enfim. Mas concordando ou discordando disso, gente, o fato é que todo técnico tem o seu lado negativo e positivo, tem os seus efeitos colaterais. A escolha dele para um jogador, eu posso discordar. Mas o Abel, na verdade, ele acredita que aquele jogador vai entregar. Isso passa muito pelo trabalho que ele tem com o jogador nos treinamentos, algo que a gente nem sempre vê e, portanto, a gente nem sempre sabe. Então, o Abel Ferreira, de fato, é um dos maiores técnicos que temos hoje no futebol brasileiro, é um dos maiores técnicos que já pisou aqui no futebol brasileiro, um dos maiores, né, técnicos aí da história do Palmeiras e um cara também do bem. E merece todo o nosso prestígio, né? Você pode discordar dele, mas tem que respeitá-lo. E seria muito interessante que alguns jornalistas aí da mídia mais tradicional, né, continuasse a discordar do Abel, até porque muitas vezes não concorda porque o Abel não é o técnico do time deles, né, mas que o respeitasse como ele realmente merece. Tá bom, gente? É isso.